Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Quarto mês do ano chegou e com ele a atualização da nossa carteira aqui do canal, só de fundos imobiliários, onde eu mostro como um iniciante pode começar com cerca de R$ 150 por mês a montar uma carteira de fundos imobiliários. Você está gostando dessa série aqui do canal? Tá te ajudando em alguma coisa? Eu preciso desse retorno de vocês, então comenta aí, porque eu e o YouTube precisamos saber disso e fazer essa série chegar a mais pessoas. Se ninguém comenta, eu não vou ter mais motivação para continuar com esse quadro. Então não deixa de se expressar. Bom, hoje nós vamos ver como está a rentabilidade da nossa carteira, qual ativo novo que eu escolhi para fazer o aporte desse mês e as atualizações sobre os fundos aqui escolhidos. Então se você gosta do meu trabalho aqui, não se esquece de deixar seu like aí junto com seu comentário do que você acha que poderia melhorar nesse quadro. E não se esquece também de abrir os links que estão na descrição com as indicações de leituras que ajudam no estudo sobre fundos imobiliários e adquira esse material que eu acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar em tudo que é comentado aqui no canal sobre finanças e investimentos. E assim também ajudar o canal a crescer mais e mais e produzir mais conteúdos para vocês. E por último, eu abri um grupo no Telegram para a gente trocar informações e debater mais sobre finanças e investimentos. O link está aí embaixo e todos estão convidados a participarem e contribuírem com mais e mais informações. Te espero lá. Recados dados, bora pro vídeo? Bom, de novidade a gente tem o VISC11, que anunciou a conclusão da aquisição de participação adicional equivalente a 1,5% do Pantanal Shopping, que está localizado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. O valor da aquisição foi de aproximadamente 11 milhões e o fundo estima um cap rate de 8,1% para os próximos 12 meses. E com isso, o fundo passa a ter 23% de participação no Shopping Pantanal. Um outro detalhe que o fundo também apresenta é que a receita que o fundo espera ter com esse shopping é de aproximadamente R$ 910 mil, e isso equivale a um resultado aproximado de 5 centavos por cota no ano. E você, gostou desse movimento VISC11? Comenta aí embaixo. Agora a gente vai ver como performou a carteira nesse mês. Muito bem, então a gente começa aqui com os proventos desse mês, olhando sempre a escadinha de aumento de rendimentos que a gente tem mês a mês. Então, por enquanto, está bem positivo. E aí, olhando para as distribuições, a gente vai ter esse quadrinho aqui, onde a gente nota o seguinte, que o fundo RBED vai pagar 1,12 esse mês, o VISC11 pagou 0,68 e o MXRF pagou os tão sonhados 10 centavos. As datas de pagamento vão rolar todas no mesmo dia. E aí a gente vai obter esse valor aqui de rendimentos. E aí você olha, esse valor pode parecer pouco, mas imagina isso daí daqui a 10 anos de aporte consistente e você aumentando todo ano sua capacidade de poupar mais. Você não consegue construir uma casa sem usar um tijolo por vez, não é? Aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Eu gosto bastante desse processo. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, agora partindo para a rentabilidade da carteira, a gente pode notar algumas coisas, né? A primeira delas é que a rentabilidade atual está em 2,89 negativo. A segunda é que a carteira ainda continua no terreno negativo, né? Então ela está aqui nessa faixa, né? Batendo nesse patamar aqui. E a terceira é que tanto a carteira quanto o IFIX deu uma alta aí nesse último período. Quer dizer, isso é ruim para a gente que quer acumular, né? Mais cotas a preços mais baixos, então esse movimento de alta não interessa muito na fase de acumulação, né? Então vamos ver como fica daqui para frente. Isso também pode ser um sinal que os FIIs estavam amassados nesse período, então a gente tem que ver como vai ficar daqui para frente. E olhando também aqui na parte de rentabilidade de cada ativo, a gente vê o seguinte, que o fundo RBED é o que mais rendeu até agora, e o MXRF está lá na lanterninha ainda desde aquele problema em janeiro desse ano. E pelo visto ainda vai demorar um bocado para ele voltar a ser o que era antes daquele evento, que eu já deixei explicado no vídeo lá de fevereiro da nossa carteira. Mas como eu disse, eu não vou me preocupar com isso daí não. A gente tem que continuar firme com o nosso objetivo, com as metas definidas. E para isso eu preciso adicionar outro fundo imobiliário aqui na carteira para fazer minha compra do mês. E o fundo que eu escolhi foi o BLMG 11. Então bora lá para o Home Broker fazer nossa compra. Muito bem, pessoal, então estou aqui na plataforma da Clear e se você não tem conta aqui, usa meu link de indicação para abrir conta e participar da promoção que eles estão oferecendo no momento. Leia todo o regulamento e abra sua conta. E lembrando que nada disso aqui é indicação de compra ou venda de nenhum ativo aqui citado. Então eu vou colocar aqui o código BLMG11, adiciono
Vou aqui no book, ordem de compra, coloco a senha, a quantidade já está certa, então é só enviar. Muito bem, compra feita. Vamos dar uma olhada, ver se a ordem foi executada. Tá aí. Agora vamos estudar um pouco do fundo BLMG 11. E bom, eu escolhi o fundo BLMG 11, ou Blue Macau Logística, por ser um fundo da parte de logística e que me ajuda na diversificação de portfólio por setor, que eu já falei lá no primeiro vídeo da série, e que é um tipo de setor na moda atualmente, mas que possui alguns números interessantes para a gente analisar. E aqui eu vou cometer um possível erro que eu considero perigoso do iniciante, que é olhar somente para o DY, ou seja, para o nosso Dividend Yield. Repararam quanto ele está alto nesse fundo? E eu vou chamar a atenção para uma outra coisa, o gráfico desse mesmo fundo. Olha como é que ele se comportou ao longo de pouco mais de um ano, que é o tempo que ele vem sendo negociado na bolsa. E isso já é o primeiro fator que depõe contra o fundo. É um fundo que abriu capital não faz pouco mais de um ano. Então não tem como você ter uma boa análise de um fundo desse. Ele não tem um histórico passando por crises ou por qualquer evento que force a gente uma análise maior e melhor. E a gente vai ver que esse yield que ele está pagando aí não é à toa. Tem risco embutido aí. Bom, então o gestor é a Blue Macau Gestora de Recursos. O administrador é a Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A taxa de administração e gestão é de 0,95 sobre o patrimônio líquido. A taxa de performance é de 20% do que exceder o benchmark de 6% corrigido pelo IPCA. Ele já passou por 2 emissões nesse pouco mais de um ano. A quantidade de cotistas é de pouco mais de 3 milhões e 800. O número de cotistas é de pouco mais de 5 mil e o patrimônio líquido girando na casa dos 350 milhões de reais. O valor patrimonial da cota é de atualmente R$ 92,56. E o tipo de gestão é ativa. Outros números do fundo é que ele possui atualmente um valor de R$ 1 bilhão dos ativos. E aí você vai ver que essa história não é bem assim. E aí você deve estar achando estranho, né? Porque a gente acabou de ver que ele tinha um valor declarado de 350 milhões, então algo não está batendo. Vamos dar uma olhada daqui a pouco sobre isso. A ocupação financeira é de 100%, ou seja, é um bom indicador, e o prazo médio de vencimento de contratos é de 7,7 anos. O último rendimento anunciado foi de 80 centavos, o que ocasionou um rendimento mensal de quase 0,9% ao mês. Aqui a gente vê o histórico de distribuição dos proventos do fundo. Então ele começou girando na casa dos 70 centavos, aumentou aqui perto da casa dos 90 centavos e atualmente está rodando na casa dos 80 centavos. E aí dá para entender por que o mercado massacrou na cotação atualmente. Essa queda aí de rendimentos, o mercado não gostou muito não. Agora uma coisa que eu gostei é que o fundo compara os seus rendimentos com o NTN-B de prazo de 5 anos. E reparem uma coisa, atualmente essa diferença está girando na casa dos 4%. E aí vai uma dica para quem gosta de olhar rentabilidade de fundos imobiliários. Comparem sempre as suas rentabilidades com os títulos IPCA do Tesouro Direto. Essa diferença aí é chamada de spread, ou seja, é o prêmio de risco que você paga quando investe em um fundo imobiliário. Como a gente está vendo, está bem alto. E quando é assim, tem bastante risco aí. Aí cabe você aceitar ou não esse tipo de prêmio. Agora, que tipo de risco é esse? É esse aqui. Vejam que o fundo tem como ativos cerca de 1 bilhão, mas olha a coluna dos passivos. É muito grande, girando na casa dos 670 milhões de reais. E o fundo BLMG justifica isso com esses certificados de recebíveis imobiliários, ou CRIs. Eles foram emitidos para fazer jus às obrigações que foram emitidas para o fundo adquirir esses ativos aqui, que a gente vai ver mais para frente. Ele informa que essas obrigações estão na casa dos 670 milhões, dos quais 657 estão indexadas ao IPCA, o mesmo índice de reajuste dos contratos de locação dos ativos. Ou seja, ele está casando o recebimento com o pagamento, o que é interessante e meio básico do fundo se defender, e que seria meio que obrigação do fundo se defender desse tipo de dívida. E ele cita aqui também que o vencimento desse montante também coincide com o prazo de locação dos contratos típicos e atípicos. Então tá algo bem casado até então. Então você vê que tem uma cadeia lógica em cima disso. Mas se a gente for calcular aqui o quanto o fundo está alavancado, a gente pode fazer a seguinte conta. Ver quanto dos 672 milhões e 243 mil representam
desse total de ativos que o fundo tem. E a gente vai chegar no número mágico de, multiplicando por 100, de 65% de alavancagem só nesse fundo. Então é um risco muito, mas muito alto. De todos os fundos que a gente colocou aqui na carteira, esse, sem dúvida, é o de maior nível de alavancagem. Por isso, há um risco extremo aí. Essa dívida compromete muito mais da metade do seu patrimônio. E eu vou ser sincero, eu não usaria esse fundo no meu patrimônio pessoal. Mas eu vou colocar aqui no canal para a gente acompanhar esse tipo de operação mais de perto e ver como um fundo desses anda com esse tipo de operação. Como eu disse, um iniciante poderia tranquilamente comprar um fundo desses olhando só aquele yield lá. E é isso que eu também quero simular aqui, os riscos que esse tipo de fundo traz para um iniciante. E você, o que acha desse tipo de operação que o BLMG fez? Comenta aí embaixo para a gente debater. Agora a gente também não pode fechar os olhos para esses últimos detalhes aqui. Contratos vencendo a partir de 2025 para frente, praticamente, com as renovações em grande parte no seu segundo semestre e, como já citado, 100% dos seus reajustes vem pelo IPCA. E notar também que ele tem uma ocupação financeira sempre de 100%. E aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui e a gente pode ver que eles têm uma localização relativamente boa. E uma coisa que pode chamar a atenção também é o tipo de classe que eles estão envolvidos. São 3 triplos A e 1 de classe A, ou seja, beirando o topo de classificação. A gente também consegue ver que 78% dos seus inquilinos vêm de empresas grandes, como a Dafit, a Via Varejo, o Mercado Livre. Esses 4% representam a Toyota. Então você está vendo que são grandes empresas, que é muito difícil de dar problema. Como seus contratos são 72% atípicos, traz uma boa segurança nesse quesito. E as áreas de atuação são Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então está bem concentrado no Sudeste. Visto tudo isso, vamos cadastrar no Status Invest nossa compra e ver como ficou a composição da carteira atualmente. E agora a gente vai cadastrar nosso fundo imobiliário aqui da carteira, colocando todos os dados do fundo BLMG11, colocando a data, a quantidade, o preço e salvando. E com isso, terminamos nossa etapa de compras esse mês. E assim se configura a nossa carteira de fundos imobiliários atualmente. Agora me diz aí nos comentários o que você achou do novo fundo da carteira, o BLMG11. Você tem ele em carteira? Vê algum risco além dos já citados aqui? Agora fica comigo vendo os vídeos que aparecem aí na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.